Então, gente, primeira coisa que eu falei, vou chegar lá e vou falar é do meu nome. Porque se tem uma coisa que eu escuto todo dia, é Juanita ou Joanita. O que vocês acham que é? Fala alto. Juanita. Pois é Juanita. Aí eu falo, gente, dos dois jeitos estão certos. Porque eu nasci aonde? Em Bela Vista, fronteira com Bela Vista, Paraguai, né? Onde duas cidades irmãs, só dividida por uma ponte do rio Apa. Muito aqui de certo curtiram o rio Apa quando era novo, né? Não sei se tem muito mais com a minha idade aí. E foi nessa cidade, Bela Vista, que eu cresci numa casa que o assunto piloto era comida. Fala pra minha mãe que dentro fala que ele tá gordo, hein? Era comida. Meus filhos estão aí para falar. É uma casa que tinha uma peculiaridade. Tinha duas ruas. A rua aqui dava a porta da sala, que nunca abria. Quando a mamãe abria a sala, alguma coisa meio esquisita aconteceu, né, Dominique? Agora, a porta daqui, que era da cozinha, todo mundo entrava por ali. Papai estava sempre fazendo macarrão, meu pai era padeiro. Semana Santa era lá em casa, era um festival de gente para comer. E nesse caso, eu falo que eu fui moldada, sem a gente saber, pela minha mãe, com seus quitutes decorados, bonito, pelo meu pai no mundo do trigo, olha lá, e pela tia Gilda, que é minha referência nacional, que hoje eu faço homenagem a ela na entrada do restaurante. Essa comida de verdade, essa comida que tem que fritar o alho, que nós estamos perdendo. Essa comida que o pessoal fala, ai, mas a minha não fica assim. Mas também chega, coloca tudo na panela elétrica e está pronto. Né? Então, essas conexões que eu tive quando era pequena, que foi me moldando. Era gente do Paraguai, era assim, na época a gente não tinha para estar filmando, mas era uma coisa de louco, né? Falava, seu Hélio Batilani vai fazer a feijoada para receber o governador. Fazia em casa, aqueles panelões, aquele movimento de gente. Uma vez minha mãe espalhou que precisava de couve, gente, eu lembro até hoje. Chegava couve de carroça, de charrete. Minha mãe falou que eu vou fazer com tanta couve. E foi indo, nesse mundo aí, ó, comida, padaria. Mas eu queria fazer alguma coisa, eu queria estudar. Mas eu era asmática. Eu fui durante 33 anos asmática. Eu fui viciada com a bombinha. Quem de vocês já viu alguém com asma? Eu fui viciada nessa bombinha, que ela está aqui vazia, por 18 anos. Eu era para ser uma menina dengosa, chata, porque eu fui mimada. Mas eu sempre puxei o sangue dos trabalhadores. Sempre gostei de trabalhar. Passou um tempo, estava boa da asma, vai, namora, casa, né? Aí nasceu um filho, nasceu outro. Dá aula, para por causa da asma. Abre uma portinha, para por causa da asma. Teve uma época que eu fiquei boa. Fui me aventurar pelas águas do rio Paranazão, lá em Rubinéia. Lá em Rubinéia eu vi como a vida é. Lá em Rubinéia eu trabalhava, cuidava dos meus filhos, me prometeram mundos e fundos e não foi cumprido. O casamento afundou na água do rio Paranazão. E o restaurante, ó, quebrou. O que eu fiz? Fiquei mal da asma, fiquei 6 dias internado em Jales, na UTI, sem ninguém me visitar, porque eu não deixei avisar meus pais, nem meus parentes, que eu estava lá. Foi a época que eu senti um abandono. E eu sempre fui aquela pessoa que gostava de olhar o próximo. Ai, mas Deus é tão maravilhoso que apareceu um senhor lá, diretor da Santa Casa de Jales, estava de férias, chegou e olhou. Joanita Batilani, Bela Vista. Ele era amigo do meu pai e da minha mãe quando era gerente de Banco do Brasil, lá em Bela Vista. Esse mundo é maravilhoso. Me trocaram da enfermaria para um apartamento e eu disse, meu Deus, será que eu estou com uma doença contagiosa? Aí veio uma japonesinha. Eu falei assim, a senhora é assistente social? Eu estou deitada, já saí da crise, já saí do UTI. Ela falou assim, calma, já vão vir te explicar. Daqui a pouco chegou esse diretor do hospital, nada mais, nada menos
que o seu José Terron, com a esposa e os filhos que foram meus colegas de escola a vida inteira. Me levaram uma cesta, roupa, kit de higiene. Gente, a alegria foi surreal. Eu fui vista. Ninguém estava me vendo. Aí eu decidi voltar para Bela Vista. Para onde que eu ia ir, gente? Para Bela Vista. A situação era dura. Quando eu falo dura, Dominique, não é sem dinheiro. Ai, estou sem dinheiro. Vai ver na conta, tem 1.000, né? Eu não tinha dinheiro para uma chipa. Não tinha, gente. Às vezes você pode falar, mas será? Verdade, verdadeira. Nesse meio tempo de muita conversa lá, fiz um amigo, seu Antônio. Ele falou, Joanita, eu conheço a sua história. Eu vou te emprestar o meu caminhão e o motorista. Toma a chave que você só abastece. Tom, esse só abastece soou como milhões. Eu não lembro na época quantos que era, né, gente? Mas eu sempre falei, eu dou um jeitinho para tudo. Vendi uns móveis que era da vovó Joanita, que uma mulher sempre ia em casa falava assim, quando você quiser vender esse móvel, eu quero. Era uma escrivaninha antiga que rodava assim, e um sofá lindo. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Vendi os móveis, vim só com algumas coisas, que umas panelas que eu não vendo e não dou, até hoje está comigo. E vim, eis que Joanita Batilani volta de Rubinéia, atravessa a ponte do Paranazão, volta para Bela Vista na boleia de um caminhão. Eu, meu filho e o motorista, porque minha filha Dominique já estava com meus pais. Quando eu cheguei em Bela Vista, eu lembro da cara da minha mãe. Ela quase infartou. Eu avisei que eu estava indo, mas não numa boleia de caminhão. E estava lá linda, maravilhosa. Sem nada, só vontade de trabalhar, alegria e a bombinha no bolso. Mas logo, larguei mão da bombinha. Pois bem, trabalhei um pouco lá, mas não era mais do que eu queria pela vista, entendeu? Ou eu ia morar com meu irmão em São Paulo, que era chefe francês, que hoje está no céu, ou eu ia para Bonito, que minha irmã já residia lá. Falei, vou para Bonito. Dominique, Jean-Pierre, fico aí. Jean-Pierre depois foi ficar com o pai. E eu fui para Bonito. Cheguei em Bonito, de novo, lisa, leve e louca. R$10 no bolso. Em 2006. O táxi me cobrou 3, sobrou 7. Aí fiquei com minha irmã lá, Jaqueline, ajudando ela, trabalhando. Tá, mas eu queria alguma coisa minha, né? Eu sempre tive uma capacidadezinha de trabalhar. Eu sou mais comerciante que todos os meus irmãos. Eu gosto de atender, gosto de conversar, gosto de cozinhar. Foi que, dia 29 de dezembro, uns donos de um hotel, sem me conhecer, me chamaram para me atender um Réveillon. Na época de alta, Bonito, quem conhece? Ah, você não conhece Bonito, né? Ninguém gosta de Bonito. Na época de alta, lá fui eu. Fiz o buffet. Não, me chamaram e conversaram. Você faz o buffet, um pessoal super legal. Falaram, ó, dona Juanita, eu quero que a senhora tome conta de tudo, faz a mesa de entrada, a mesa de saída. Ah, eu adoro quando me fala, tá livre para fazer tudo o que quer. Me deu o Oswaldo de motorista, o cartão, que eu não sabia nem passar. Eu não gosto de mentir. Eu não gosto de mentir. Ah, não sabia mesmo, ué. Ué, o que eu vou falar? Vou mentir uma coisa que eu não sei? Fomos no mercado, fiz a compra. Me deram um quartinho lá que não era do hóspede, mas era um quartinho muito legal. E eu fiquei lá. Fiz tudo isso, fui embora dia 1º às 10 horas da manhã. Sabe o que eles falaram para mim? A senhora pode vir amanhã às 11 horas? Falei, bom, vou pegar minha grana. Cheguei lá, estavam sentados no hotel. Dona Juanita, senta aqui. Depois já me chamaram de Juju, de Jujuba. Vou falar um negócio para a senhora. A senhora conheceu a cozinha? Falei, conheci. A senhora gostou? Gostei. A senhora viu o estoque? Falei, não vi o estoque porque eu entrei só pegar um vinho para pôr na carne. Pois bem, me levaram lá dentro e falaram assim, tá vendo tudo isso aqui? Tô. Eu achei assim, isso aqui é tudo seu para começar a sua vida. Eu nem sabia o que eu ia fazer, parece, né? Eu fiquei desesperada. Eu não vou chorar hoje, porque eu já chorei com a Raquel, já chorei com o Coronel. Tudo que eles queriam que eu vendesse comida no hotel deles. Eu não tinha dinheiro, e eles queriam que eu começasse minha vida. Eles me enxergaram.
Aí eu falei, seu Luizinho, mas como que eu vou pagar isso? Sabe o que ele falou? Você só cuida a qualidade do café da manhã. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando a senhora criar a asa, sua asa vai crescer. A senhora não esqueça de me falar sem ter nenhuma vergonha. Passaram exatamente 2 anos. 2 anos. Eu comecei a ser chamada. Joanita, você pode... E eu queria fazer mais, não queria ficar só no hotel, mas eu não queria ser ingrata. Como que eu vou falar para um homem que me ajudou que eu não vou mais ficar no hotel? Uma vergonha. Fui criada assim, com respeito, gratidão. Aí sentei no escritório lá e peguei o tal do Skype. O seu Luiz vinha e chorava. Fui assim uns 2 dias. Aí no segundo dia, eu comecei a falar, a Kátia falou, seu Luiz, a Joanita não vai mais ficar no hotel. O senhor lembra da asa? Cresceu. Aí ia ser carnaval, ele veio, ficamos conversando, ele falou, Joanita, eu te falei tanto, não precisa ter vergonha. Lógico que eu te dei tudo isso aqui porque você tem potencial. Gente, eu nunca vi nem mais gordo na minha vida. Só sei que eu sou apaixonada por eles, é pai e filho. Apaixonada, assim, me deram tudo. E aí tá, aí saí de lá, né? Continuei cuidando do hotel, não peguei e fui embora. Ai, tá acabando meu tempo. Gente, é o seguinte, saí de lá, montei a marmita, né, Nozinho? Cadê o Nozinho, professor Nozinho? As professoras da faculdade, na época, comiam marmita comigo lá. E daí, todo mundo queria comer comigo. Aí pegavam, puxavam uma mesinha, puxavam outra mesinha, não é não? Professores que me chamam de primo até hoje. E foi. Aí quem mais uma vez me enxergou? Eu casei de novo, né? Oh, eu também sou filha de Deus. Casei de novo. Nessa época, o Dominique já estava morando comigo de novo. A minha tampa metade tinha um terreno. Falou, vamos construir o terreno, que hoje é o restaurante. Né? Começamos a fazer o terreno sem dinheiro, fazia diária, não contratava ninguém quando pegava buffet para juntar dinheiro. Vamos indo. Vamos indo. E nisso tudo, o que eu tenho para falar para vocês? A minha paixão pela comida. A minha paixão de fazer comida. A minha paixão de ver você comer minha comida e gostar de minha comida. É a dedicação de pessoas, de enxergar pessoas. Porque eu tenho uma equipe que eu tenho pessoas que vai fazer 20 anos comigo. Vai fazer quase o tempo que eu estou em Bonito. Começou lá no hotel, trabalhar comigo, entende? Então, cada vez mais, a máquina manda você ser fria, manda você não dar moral para ninguém e está acabando as pessoas, e está acabando o alho frito. Nós vamos deixar o Iá vai vir fazer meu urucum? O Iá vai vir tirar espinho do meu peixe? Pode ser que vai ter um robô lá, né? E o maior ativo de uma empresa, para mim, são as pessoas. Eu tenho 100 pessoas coligadas comigo, são 100 famílias. E pergunta para quem você quiser lá em Bonito, eu não sei o nome de todo mundo. Não sei se o fulano tem filho, tem problema na família, não gosta que ninguém toma chuva, porque eu fui uma trabalhadeira. Porque eu trabalho também até hoje, quero trabalhar até os 78 anos, isso é uma coisa que está na minha cabeça. Mas enxergando pessoas e agradecendo a Deus. Quem você não está enxergando? Quem que você não está enxergando? Boa noite.